A Marvel conta com uma quantidade quase inesgotável de objetos poderosos, mas apenas alguns podem bater no peito e dizer que mudaram o universo. Seja uma reformulação literal ou uma mudança no status quo, hoje veremos os objetos que mudaram todo o universo de heróis. Criado por Strife, o clone do Cable, e liberado no presente do universo Marvel, o vírus legado foi concebido como a herança final de um futuro distópico para a raça mutante. Em sua essência, ele é um patógeno virológico que atua especificamente sobre o gene X. Sua natureza é cruelmente irônica. Ela transforma tudo o que torna um mutante especial em uma sentença de morte, utilizando a própria biologia do indivíduo como combustível para a infecção. Uma vez que o patógeno entra no organismo, ele busca o gene X e inicia um processo de superativação descontrolada. A energia biológica do mutante, que normalmente seria canalizada para seus poderes, entra em colapso. O resultado é a perda de controle sobre as habilidades, seguida por uma falha multissistêmica, onde o corpo não consegue mais sustentar a própria estrutura molecular. Em estágios avançados, o vírus consome as células do hospedeiro até que elas percam a coesão. Isso alterou o status quo dos mutantes de minoria temida para espécie em extinção biológica. Ele removeu as seguranças de que o gene X era uma vantagem evolutiva, introduzindo pela primeira vez o conceito de que a própria genética mutante poderia ser sua maior vulnerabilidade. Em termos de impacto e escala, o vírus legado foi uma das maiores ameaças biológicas da história da Marvel. Ele foi responsável pela morte de personagens de alto escalão, como Colossus, e afetou mutantes poderosíssimos como o Homem de Gelo, onde os poderes começaram a agir de forma errada. A escala de letalidade foi tamanha que forçou uma trégua temporária entre facções rivais, como os X-Men e a Frente de Libertação Mutante, demonstrando que o vírus era um inimigo mais eficiente do que qualquer sentinela na redução da população mutante global. E olha só, diferente da versão cinematográfica, o cubo cósmico nas HQs é uma matriz de contenção para a energia de uma dimensão superior. Ele é um objeto manufaturado geralmente por civilizações ou empresas avançadas, como a Ideias Mecânicas Avançadas ou os Skrulls, e serve para capturar a essência de um reino de energia pura. Em sua essência, o cubo é um objeto senciente em estágio larval. Ele não é apenas uma ferramenta, mas uma entidade em desenvolvimento que eventualmente choca para se tornar um ser autoconsciente e onipotente. O cubo introduziu o conceito de que a onipotência pode ser engarrafada. Ele tirou o privilégio do poder absoluto das mãos das divindades ancestrais e o colocou no laboratório, permitindo que mentes científicas pudessem reescrever a história sem depender da linhagem ou magia. Em essência, antes de conseguirem consciência, cubos cósmicos são itens que alteram a realidade. Basicamente, eles concedem um desejo a seus usuários sem se importar com as consequências. Thanos já usou um deles para se infundir com o próprio universo antes mesmo de ter a manopla. O Caveira Vermelha usou alguns cubos cósmicos para escapar impune de seus crimes, e Kubrick, um cubo senciente, reescreveu a história de Steve Rogers como um agente da Hydra durante o Império Secreto. Desde que apareceram nos quadrinhos, a possibilidade de alguém, mesmo que não seja um vilão, simplesmente mudar tudo no mundo através de um desejo tornou-se perigosamente mais comum do que antes. Se o portador deseja que a gravidade deixe de existir em um planeta, o cubo extrai energia de uma dimensão de origem para reescrever as leis físicas locais instantaneamente. A mecânica é perigosa porque o cubo é influenciável. Ele não possui um filtro moral, o que significa que desejos subconscientes ou mentes instáveis podem causar catástrofes multiversais simplesmente por ter um lapso de concentração. E ainda falando de objetos alienígenas, o Vibranium não é um elemento nativo da Terra, mas um isótopo alienígena de origem meteorítica que impactou o planeta há milênios, concentrando-se majoritariamente na região que viria a ser Wakanda. Diferente de outros metais raros como o Adamantium, que é uma liga sintética indestrutível, o Vibranium é uma substância geologicamente ativa que interage com o ecossistema ao seu redor. Sua natureza é definida pela capacidade de absorver e armazenar energia vibracional e cinética em nível molecular. A existência do Vibranium isolou e elevou o país africano na geopolítica da Marvel. Ele permitiu que uma pequena nação se tornasse a mais avançada do mundo sem depender do colonialismo ocidental como ocorreu nos outros países africanos. Mas sua utilidade vai além disso. Graças ao Vibranium na Terra, a flora de Wakanda sofreu mutações, e isso permitiu que a erva em forma de coração de Wakanda florescesse e se tornasse central para a mitologia do Pantera Negra. Sem o Vibranium, o rei de Wakanda não teria suas conexões místicas com tanta facilidade, e é possível que nenhuma versão do herói existisse. Lembrando que o Pantera atual é o mais famoso, mas o herói é um manto
passado de geração em geração desde 1 milhão de anos antes de Cristo. Sem o Vibranium, ícones como o escudo do Capitão América ou o traje do Pantera Negra seriam impossíveis, já que dependem muito dessa relíquia. O maior feito do Vibranium, contudo, é a criação da Grande Muralha Tecnológica de Wakanda, que manteve a nação oculta e protegida de deuses, alienígenas e mutantes por séculos. Inclusive, Wakanda é a única nação que sobreviveu a um ataque direto do Thanos, provando como o Vibranium é realmente poderoso e tornou essa nação impactante. Mas também gerou heróis como o Visão, que tem parte de sua liga feitas do metal, e também o Ultron, onde suas versões mais poderosas são totalmente feitas de Vibranium, o que fez dele quase invencível. E ainda falando de metais poderosos, o adamantio não é uma substância natural ou um presente do acaso como aconteceu com o Vibranium, mas o triunfo da engenharia humana. Durante a Segunda Guerra Mundial, o metalúrgico americano Dr. Myron McLean estava tentando criar uma superliga para tanques de guerra. Em um experimento que envolveu a fusão do Vibranium, uma liga de aço e um catalisador desconhecido, ele acabou criando acidentalmente o material que também compõe o escudo do Capitão América. Anos depois, após inúmeras tentativas frustradas de repetir o acidente do escudo, McLean finalmente desenvolveu uma fórmula que não utilizava Vibranium, mas que resultava em uma substância de dureza quase absoluta. Esse resultado foi batizado de adamantium verdadeiro. Uma vez que o metal é fundido e resfriado, sua estrutura molecular torna-se estável e imutável. Ele não pode ser moldado novamente, mesmo que seja submetido a temperaturas extremas. E quando eu falo extremas, são extremas mesmo. Wolverine já chegou próximo ao sol, seu corpo inteiro derreteu, mas o metal estava intacto. Apesar de ser famoso por causa do Wolverine, que tem todo o esqueleto e as garras revestidas com esse material, o adamantium está espalhado por todo o universo de heróis. Ele aparece nas armaduras indestrutíveis do vilão robô Ultron, nas pontas das flechas do Gavião Arqueiro para furar qualquer barreira e até nas facas de caçadores profissionais, como é o caso do Kraven. Existem versões diferentes dele, uma super pura e quase impossível de conseguir, e outra um pouco mais fraca, usada quando o orçamento é menor, mas que ainda assim é muito superior ao aço ou ao titânio comum. Mesmo sendo praticamente indestrutível, o adamantium tem seus pontos fracos. Como ele contém ferro, o vilão Magneto consegue dobrar e controlar o metal facilmente usando seus poderes magnéticos. Além disso, alguns seres com poderes mágicos ou que conseguem controlar as moléculas da matéria podem destruí-lo. Apesar disso, é sem sombra de dúvidas um dos materiais mais insanos da editora e um dos metais favoritos na hora de criar uma nova arma. E em 2018, a Marvel reformulou para sempre a mitologia do Hulk com Immortal Hulk. E essas mudanças seguem até os dias de hoje. Entre as muitas mudanças introduzidas, fomos apresentados a Porta Verde, uma barreira metafísica que conecta o submundo ao mundo real. Essa barreira funciona como um portão entre o nosso mundo e o lugar abaixo de tudo, uma dimensão de puro ódio, que fica no ponto mais profundo do multiverso, abaixo até dos infernos comuns. Sempre que um ser transformado por raios gama morre, sua alma vai para esse lugar. Lá, ele encontra a Porta Verde, que serve como uma passagem de volta. É por isso que o Hulk e outros personagens como o Abominável e o Líder sempre retornam, não importa o quão feia tenha sido a morte. O dono desse reino é aquele abaixo de todos, que é o oposto sombrio do deus da Marvel. Esse ser deseja usar a radiação gama para destruir tudo que existe, e a Porta Verde é a ferramenta que ele usa para influenciar a nossa realidade. Na prática, a radiação gama não é apenas energia, ela é uma forma de magia científica que permite que esse monstro cósmico tente possuir os corpos dos heróis gama aqui na Terra. Essa descoberta transformou as histórias do Hulk em um verdadeiro conto de terror. Agora sabemos que ser um mutante gama é, na verdade, ser uma espécie de hospedeiro para uma força espiritual. Embora a Marvel tenha focado isso mais nas revistas do Hulk, a existência desse lugar mudou a hierarquia do universo inteiro, mostrando que existe uma fonte de poder maligno que é a base de toda a destruição e que está apenas esperando a Porta Verde se abrir para consumir todo o multiverso. Mas voltando para a ciência tradicional, as partículas Pym representam uma das maiores quebras na lei da física dentro do universo Marvel. Hank Pym não descobriu apenas uma forma de encolher objetos, ele encontrou uma maneira de manipular o espaço entre os átomos. Quando alguém usa essas partículas, a massa e o tamanho excedentes não desaparecem simplesmente, mas são enviados para uma dimensão compacta. Da mesma forma, quando um herói cresce e se torna um gigante, como o Golias ou o Gigante, as partículas puxam massa extra dessa mesma dimensão para preencher o novo volume do corpo. Ao encolher além do nível subatômico, o usuário ultrapassa uma barreira da realidade e entra no reino quântico, também conhecido como microverso. Esse lugar é uma dimensão onde o tempo e o espaço funcionam de formas estranhas e onde as leis da natureza que conhecemos não se aplicam. Essa descoberta transformou Hank Pym em um explorador de mundos invisíveis, provando que existem civilizações inteiras vivendo em espaços menores que um grão de poeira. Além de combate ao crime, as partículas Pym têm um impacto prático enorme. Com elas, é possível transportar cidades inteiras dentro de uma maleta ou resolver crises de fome armazenando quantidades imensas de comida em espaços minúsculos. No entanto, o próprio Hank Pym sempre alertou sobre
sobre o perigo dessa ciência. O uso excessivo das partículas pode causar instabilidade mental e física, algo que ele mesmo sofreu ao longo da sua carreira. Os cristais terrígenos representam o pilar central da cultura e da biologia dos inumanos, funcionando como catalisador que define o destino de cada membro dessa raça. Criados há milênios pelos cientistas Kree durante experimentos genéticos em humanos primitivos, esses cristais não são apenas pedras preciosas, mas recipientes de um potencial mutativo sem paralelos. O processo de terrigênese é visto pelos inumanos como um rito de passagem sagrado. Ao serem expostos às névoas, o código genético adormecido do indivíduo é despertado, alterando sua forma física e concedendo habilidades que podem variar desde manipulação de energia até transformações monstruosas. Historicamente, o controle sobre esses cristais era a base da estrutura social em Attilan, a cidade-estado dos inumanos. A família real gerenciava rigorosamente o acesso às névoas para garantir que a evolução da espécie fosse organizada. No entanto, essa segurança foi colocada em xeque quando os cristais originais começaram a perder sua eficácia, tornando eles inertes. Esse declínio ameaçava a própria existência dos inumanos, já que sem a terrigênese, eles seriam apenas humanos comuns com uma genética curiosa, perdendo sua identidade e também seus poderes. A situação mudou drasticamente durante os eventos da Saga Infinito, quando o Rei Raio Negro detonou a bomba terrígena acima da atmosfera terrestre. Esse ato espalhou as névoas pelo mundo inteiro de forma descontrolada, criando as chamadas nuvens terrígenas. O impacto na Terra 616 foi imediato e caótico. Milhares de pessoas que nem sabiam que possuíam descendência inumana começaram a sofrer transformações espontâneas. Por fim, a presença dessas nuvens na atmosfera também gerou um conflito histórico com os X-Men. Descobriram que a névoa terrígena era extremamente tóxica para os mutantes, causando uma doença mortal conhecida como Mpox, o que tornou o planeta inabitável para a espécie de Charles Xavier. Dessa forma, os cristais terrígenos deixaram de ser apenas um tesouro escondido em uma caverna para se tornarem o centro de uma crise geopolítica e biologia global, forçando o mundo a aceitar a existência de uma nova e poderosa linhagem de super seres poderosos. E voltando a falar de experimentos científicos, o soro do super soldado não é apenas uma substância química, mas um acelerador celular bioorgânico projetado para levar o potencial humano ao seu limite absoluto. Criado originalmente pelo Dr. Abraham N. Strike, a ideia reside na busca por criar o homem do amanhã, um ser que não fosse apenas fisicamente superior, mas mentalmente capaz. Em essência, o soro atua como um reagente que interage com a fisiologia do hospedeiro, amplificando traços pré-existentes. É importante notar que a fórmula original morreu com seu criador, transformando todas as tentativas posteriores em derivados, muitas vezes instáveis e incompletos. Acontece que o soro estabeleceu a base da corrida armamentista sobre-humana, e após a origem do Capitão América, não só países inimigos, como até mesmo os Estados Unidos buscaram fazer um soldado ainda melhor. O soro não concede super força no nível de um Hulk, mas concede potencial máximo. O usuário nunca se cansa, se cura rapidamente e processa informações táticas em velocidades sobre-humanas. Steve Rogers demonstrou isso ao lutar contra exércitos inteiros, resistir a quedas de grandes altitudes e confrontar seres de escala cósmica apenas com estratégia. Cada variante do soro criou um novo marco de feitos físicos que desafiam a medicina convencional. Vale lembrar que heróis como Hulk e Sentinela também surgiram com base no soro do super soldado, onde seus respectivos cientistas tinham a missão de melhorar o soro. Curiosamente, ambos se tornaram muito mais poderosos que Steve Rogers, mas possuem tantas desvantagens que eu acho que nem vale a pena replicarem seus poderes. E por fim, é claro que não poderia ficar de fora o objeto que iniciou a primeira grande saga de toda a Marvel. Diferente do que muitos pensam, a Manopla do Infinito não possui poder próprio. Ela é, em essência, um regulador sináptico e canalizador estrutural. Ela foi criada originalmente para permitir que um indivíduo manipule simultaneamente as 6 singularidades remanescentes da criação do universo, e ela funcionou como uma prótese de divindade. Diferente das versões cinematográficas, onde o uso da joia causa danos físicos severos ao usuário, a manopla das HQs permite que o portador acesse o poder total sem necessidade de destruir seu corpo. Sem as joias, ela é apenas uma peça de armadura de metal, mas com elas, torna-se o ponto focal onde a consciência do usuário encontra o código-fonte do cosmos. Cada joia potencializa a outra em um ciclo de retroalimentação. A joia do poder energiza do tempo, que permite a joia do espaço existir em todos os lugares simultaneamente, e por aí vai. Em termos de escala, a manopla das HQs coloca o usuário em um patamar de onipotência relativa. O feito mais notório não foi apenas o estalo que dizimou metade do universo para satisfazer a entidade morte, mas a subsequente derrota das entidades abstratas. Em um confronto direto, Thanos usou a manopla para subjugar simultaneamente Galactus, os Celestiais, o Caos e a Ordem, e até mesmo a Eternidade, a personificação de todo o universo. Em
comparação, personagens como Odin e Zeus, que são pai de todos, são meras formigas diante do portador da manopla. O objeto permite que o usuário altere a estrutura da realidade em nível atômico e conceitual, tornando qualquer forma de resistência física irrelevante. Atualmente, a manopla do infinito é tratada como uma impossibilidade lógica e um tabu multiversal. Ficou estabelecido que a manopla só funciona dentro do seu universo de origem. Se levada para outra realidade, ela se torna um pedaço de metal e vidro inútil. Além disso, as joias do infinito ganharam uma nova dinâmica. Elas agora possuem uma forma de senciência que as faz reaparecer e se espalhar pelo cosmos para evitar que o poder absoluto seja concentrado novamente em um único objeto. Apesar das mudanças, é inegável que o objeto é não só um dos mais famosos da editora, como também um dos mais poderosos quando completo. E é justamente com esse objeto que eu finalizo o vídeo de hoje. Se gostou, já sabe, deixa o like aí embaixo e coloca nos comentários qual deles é o que você mais gosta. Também manda para aquele seu amigo que não entende nada dos quadrinhos da Marvel e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!